9h48, Marcelo Almeida está novamente no Congresso. Pela segunda vez, assume a vaga de deputado federal. A vaga foi aberta porque ele era suplente. Reynold Stefanes foi chamado para o governo do estado e com isso abriu a vaga para o Marcelo Almeida, que está aqui conosco. E está lá de volta àquela rotina. E qual é a impressão? Melhorou, piorou? Como é que está o nosso Congresso? Bom dia, Luiz Geraldo Maza. Bom dia, Vini. Eu tive pouco tempo para ter essa percepção, mas assim, meu sentimento é que faltam líderes, assim, do mandato que eu tive, do mandato que eu estou entrando novamente, declínio, perdeu gente com capacidade de formular ideias mais concretas, assim. Dá a impressão que é como sala de aula, você tem 2 ou 3 que falam, que dão opinião e o resto vai atrás. O Congresso funciona assim também? São os líderes que dão, muitas vezes até porque a pessoa não tem leitura, não tem conhecimento, ela acaba indo atrás de quem fala melhor e tem uma influência ali naquele grupo? Sim, mas assim, tanto que 4 anos atrás a percepção é que o próprio líder sabia o que estava falando. Eu percebi nas últimas 4 votações do Congresso, semana passada, que o próprio líder estava encaminhando errado as votações. Então falta um ACM Neto, falta um Miro Teixeira mais ativo, um Fernando Coruja do PPS, enfim, a percepção nesses dias que falta liderança, porque a Câmara tem uma renovação a cada 4 anos de 50% dos deputados, 48%, a Câmara dos Deputados gira bem, e então eu senti uma Câmara um pouco acéfala, assim, de líderes, né? E a desigualdade, porque tem estado aí que tem pouca população, mas tem a reserva das vagas, e aí você pode ter gente que não tem a menor qualificação, mas tem um pouquinho de voto, chega lá. Como é que fica essa desigualdade no Congresso? Tem muita gente ali próxima da incapacidade? Não, assim, eu não pude perceber ainda, mas eu acho que primeiro que você entra lá, e a percepção que eu tenho é essa, você entra e fica um pouco acanhado. Eu também fui um cara um pouco acanhado no outro mandato. Você vê um Sarney, vê um Henrique Alves, um Eduardo Cunha, um Caiado, e você acha que você não pode falar o que você está pensando. Engano teu. Você tem que ser o que você é. E você percebe nessa tua pergunta, que às vezes eu conheci esses dias um deputado do Pará, que ele mora no Pará e tem lá um bailão que ele me disse, ele é um homem de 230 mil votos, no Pará. Então ele acaba puxando, pense quantos que vêm de lá com ele, que não devem ter nem noção do que é a Câmara Federal. Ele puxa 200, ele faz 200 mil no Pará, ele deve fazer a bancada inteira quase, né? Os outros vêm atrás. Mas essas coisas fazem parte do jogo, né? Coligação, por que aquele que faz muito voto, às vezes, igual eu, não entro e entra um com 40 mil. Isso é uma regra de um jogo que foi estipulado há 20 anos atrás. Tanto que vem agora a reforma política para tentar mudar um pouco o que, olhando assim, o olho do povo, acha que isso é uma incoerência. Foi o caso do Enéas, lá atrás, que acabou, através do partido dele, levando uma porção de gente que não se esperava, que acaba ocupando uma vaga como se tivesse sido eleito realmente. O deputado Ratinho Júnior também foi um exemplo disso. Falando no Ratinho Júnior, você apoiou o Ratinho Júnior para a prefeitura. Você acha que ele fez bem indo para o governo do estado, aceitando o convite do governador Beto Richo? Assim, para mim, dizer bem ou mal, para mim fica só meu conselho, né? Eu, Marcelo, não sou o Ratinho, mas eu acreditava que a melhor decisão era não tomar decisão. Quer dizer, não agir, não ir para nenhum grupo político e ser a terceira ou a segunda liderança no estado do Paraná com 31 anos. Então, pode ser que eu seja um pouco nostálgico e sonhador, mas eu imaginava que ele poderia trazer uma noção da década de 60, assim, o que foi a história do Bento Munhoz da Rocha contra o Paulo Pimentel, sabe? Um novo contra o mais velho, mas assim, compondo uma equipe com bastante experiência, mesmo não tendo idade para isso ainda. Você acredita na liderança que permanece sendo liderança fora do poder? Nós temos aqui a lógica que a pessoa só tem peso quando tem algum cargo, quando está no poder. Para ele, essa lógica, assim, por ter um sistema de rádio e televisão, por ter 400 mil votos na capital, por ter 31 anos de idade, ele tem uma década. Ele poderia projetar a vida em meia década e em uma década. Ele poderia ser prefeito no próximo mandato e poderia ser governador daqui a 10 anos. Mas pode ser que a minha visão seja um pouco apaixonada, equivocada, entendeu? Pode ser que, como eu já perdi 2 eleições para deputado federal, que essa visão não seja correta. Que a visão correta seja ter mandato. Independentemente do partido que se faz parte, se é como secretário, você não pode ficar sem mandato. Como é que você vê nessa preocupação com o futuro do Paraná
a nossa falta de lideranças, uma geração saindo de cena e essa ausência de nomes. Você olha para os próximos 20, 30 anos e não identifica. O Paraná está num vácuo de liderança, está num momento muito ruim. Se você analisar o Paraná, assim, nos últimos 50 anos. Primeiro que eu estava sábado lá em Brasília, votando na Convenção Nacional, tentando entender o PMDB, que é o partido que eu faço parte, né? O PMDB hoje faz parte do governo Beto Richa. E, por outro lado, eu fico imaginando, o que o PMDB vai fazer em 2014, exemplo, né? O PMDB é um partido que vai com o Beto Richa, não vai com o Beto Richa, vai com o José Serra ou vai com a Dilma como presidenta, né? Se para eu que tenho um mandato público já não entendo esse jogo, não consigo ver o que tem por trás disso, pensa um cidadão comum, Vili. A dificuldade de entender. Então você fica imaginando, isso chega numa consequência de descrédito, né, de partido, de políticos, né? Quando você vê esse samba do crioulo que eu brinco. Então ontem perguntaram para mim, ali na rua, falaram, o que você acha? Eu falei, como é que você vai entender? O Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado federal, trabalha com Michel Temer. O Osmar Serralho é vice-líder da bancada lá no Congresso e trabalha para Dilma. O Pessutti não vai para o governo Beto Richa e vai trabalhar, parece, no Itaipu. Mas aqui no Paraná, esse PMDB também apoia ter 2 secretários, 3 secretários no governo Beto Richa. Então, aparentemente, o PMDB fica com o pé em 2 barcos, né? Eu acho que quem pode ser mais prejudicado de todos é o próprio governador. Porque, no meu entender, o PMDB está com mais cara que vai com a Dilma e com o Michel no ano que vem do que com o próprio Beto Richa. A impressão que dá é que ele está fazendo essa costura, aproximando todo mundo que é possível para desarticular uma possível candidatura do Requião e praticamente polarizando a eleição na candidatura dele à reeleição e provavelmente Gleisi Hoffmann pelo PT. Esse é o quadro que parece que eles estão tentando trabalhar por ele. Mas as pessoas que fazem isso por eles são ligadas ao governo federal. Então você não sabe com qual cara que estão jogando lá ou jogando cá. Tudo pode mudar, então, na hora da eleição, no ano que vem. Inclusive, esses compromissos aí são frágeis. Está muito longe, assim. O governo, eu acredito. Primeiro que eu tenho uma visão diferente sobre a Gleisi Hoffmann, né? Eu fico com essa visão de Brasília, que a presidenta Dilma tem tanto poucos problemas, diminuiu tanto os problemas na Casa Civil, depois da passagem do Palocci com a entrada dela, que eu fico imaginando o quanto vital é a permanência da Gleisi na Casa Civil para uma reeleição do PT no governo federal. Então, também não sei qual que é a relação delas, mas fico imaginando que se uma presidenta igual a Dilma falar, Gleisi, você precisa ficar. Não posso para uma reeleição dessa contra o Aécio Neves, com você querendo ser candidato a governador. Mas aí tem outro problema sério. Um estado importante como o Paraná, onde o PT não tem uma boa história com eleição, e que você não tem gente para substituir, não tem ninguém que polarize, que cresça. Volta para a primeira pergunta, né? A falta de líderes, né? Paraná ano que vem pode ter o Requião novamente, e Beto Richa e Gleisi Hoffmann. Nós estamos conversando aqui com Marcelo Almeida, deputado federal, assumiu novamente, depois de um tempo aí fora do mandato. Como é que esses períodos de retiro parlamentar, porque você teve alguns involuntários, né? Foi na Câmara dos Vereadores, fez um trabalho de denúncia na época, lá nos anos 90, sobre os problemas da Câmara. Tudo isso que apareceu agora, você já tinha feito em 90. Demorou 20 anos, né? E ficou falando sozinho, né? E acabou você indo embora e eles continuaram. E depois, 2 vezes já não se elegeu. Como é que são esses momentos aí de ficar olhando as coisas de longe? Primeiro, assim, o momento da Câmara é um momento inusitado. Eu juro, Vili Maza, que eu não imaginava um dia a Câmara Municipal, eu pudesse ver com meus olhos a Câmara Municipal não ser comandada pelo Iris Simões, pelo Mário Celso Cunha, ou pelo Derossos, essas pessoas que já passaram pela essa casa. Eu não imaginava que um Paulo Salamone, do Partido Verde, um escoteiro, e chegar presidente da Câmara, isso é inusitado. Então, o que nós fizemos lá 20 anos atrás, em relação ao transporte público, a família Simões, valeu agora. Valeu, mas leva só 2 décadas levou para a gente ter uma Câmara Municipal sem amarras, né? E até a Assembleia, claro, em menor proporção, mas também tem algum progresso, dá para dizer. Mas a Assembleia foi mais rápido, né? A Assembleia foi assim, foi súbito, foi rapidamente e já deu uma limpa. A Câmara, ela foi muito lenga-lenga, né? Gente, pensa, 20 anos atrás eu vim aqui na rádio falar como é que era o desvio de dinheiro, o que acontecia, por que os vereadores tinham 2 carros, lembra? Nossa. E agora vejo o Salamone.
Na Câmara Federal, foi 2 anos sabáticos, né? Eu aprendi tanto com essa derrota, tanto que eu sou um outro deputado, quer dizer, eu sou muito feliz, fico lá nesses 3 dias por semana na Câmara Federal, já me pronunciei 3 vezes na Câmara, fui para a rádio da Hora do Brasil, amanhã às 7 horas da noite faço uma intervenção no Congresso sobre rodas de petróleo, me inscrevi para falar do orçamento, votei contra a proposta da própria Gleisi Hoffmann no fim do 14º, 15º. Você fala assim, como votou contra? Porque não é bem assim. Tem uma meia enganação com o povo brasileiro. Eles tiraram 6 salários dos 8 extras que tinham. Então continuaram 2 salários extras. O deputado ainda ganha quando chega mais um extra de 25 mil. E quando sai ganha mais um 25 para voltar para casa. Reeleito ou não. Então, eu votei a semana contra também só que eu voto contra e tem que avisar que eu votei contra, porque as votações que podem te dar um espaço na mídia, elas são simbólicas, né? Ela vai no rodo. E o que não é importante é votado nominalmente. A Comissão de Educação e Cultura foi aberta na Câmara dos Deputados. Antes do projeto chegar dentro da Câmara para ser votado no plenário, Vili, passa pelas comissões. Então abriram a Comissão de Educação e Cultura. Existe Comissão de Esporte e Turismo, Comissão de Finanças e Tributação, de Justiça e Redação, e abriram essa. Aí eu indaguei na Câmara Federal, por que vocês estão abrindo? O senhor Ângelo Vagnoni, tem tanto reitor, ex-reitor, a Comissão de Educação ela é tão boa, por que vocês abriram? Ela não dá conta da cultura? Ou vocês estão abrindo para criar mais uma estrutura, para compor com alguns partidos, para criar mais uma estrutura de cargos? E por que você vai separar a cultura da educação, se a cultura é o filho pobre da educação? Se as duas juntos que formam o caráter do cidadão, né? Forja o caráter do homem. Cultura já é pobre, ela fica sempre assim de segundo plano da educação, porque a educação sempre tem um vínculo com o orçamento, né? Tem percentuais que são obrigados a gastar em educação. Então, a diferença assim, daquele Marcelo para esse é a derrota. E a derrota me trouxe uma coisa bem legal. Eu vou fazer todo o dia de Brasília como se fosse o último dia de mandato. Já voltamos aqui com o Marcelo Almeida, que assumiu a sua vaga lá na Câmara Federal, conversando com a gente. Já voltamos.